Olá, crianças! Mais uma aula aí do nosso projeto Resgatando Valores da Escola Municipal Evangélica Monte Moriá. Vamos começar nossa aula com a nossa oração do dia. Crianças, vamos orar. Papai do céu, o Senhor é maravilhoso. Eu te amo e te agradeço por tudo que sou e por tudo que tenho. Me abençoe a minha família. Abençoe os meus coleguinhas. Me ensine a amar, a respeitar e a obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Então agora, depois de nós falarmos com Deus, nós vamos cantar, vamos louvar a Deus com o nosso corpo, com a nossa voz. Então, preste atenção na letra da música e tente fazer. É bem legal a música. Quem aqui ama Jesus? Então vamos lá! Quem ama Jesus, bate palminha. Quem ama Jesus, tira o pé do chão. Quem ama Jesus, dá uma rodadinha. Quem ama Jesus, faz um coração. Bate palminha, tira o pé do chão. Dá uma rodadinha, faz o coração. Bate palminha, tira o pé do chão. Dá uma rodadinha, faz o coração. Bate palminha, tira o pé do chão. Dá uma rodadinha, faz o coração. Bate palminha, tira o pé do chão. Dá uma rodadinha, faz o coração. Bate palminha, tira o pé do chão. Dá uma rodadinha, faz o coração. Bate palminha, tira o pé do chão. Dá uma rodadinha, faz o coração. Agora vamos para a segunda parte. É isso mesmo, Thaís, vai ser legal! Então vamos lá. Quem ama Jesus, dá um sorriso. Quem ama Jesus, pula de montão. Quem ama Jesus, manda um beijinho. Quem ama Jesus, ama o seu irmão. Dá um sorriso, pula de montão. Manda um beijinho no seu irmão. Dá um sorriso, pula de montão. Manda um beijinho no seu irmão. Dá um sorriso, pula de montão. Manda um beijinho no seu irmão. Dá um sorriso, pula de montão. Manda um beijinho no seu irmão. Dá um sorriso, pula de montão. Manda um beijinho no seu irmão. Dá um sorriso, pula de montão. Manda um beijinho no seu irmão. Agora, criançada, eu quero ver tudo ao mesmo tempo. Vocês estão preparados? Eu quero ver, hein? Bate palminha, tira o pé do chão. Dá uma rodadinha, faz um coração. Dá um sorriso, pula de montão. Manda um beijinho no seu irmão. Bate palminha, tira o pé do chão. Dá uma rodadinha, faz um coração. Dá um sorriso, pula de montão. Manda um beijinho no seu irmão. Bate palminha, tira o pé do chão. Dá uma rodadinha, faz um coração. Dá um sorriso, pula de montão. Manda um beijinho no seu irmão. Bate palminha, tira o pé do chão. Dá uma rodadinha, faz um coração. Dá um sorriso, pula de montão. Manda um beijinho no seu irmão. Mas nós conseguimos. E aí, você ama Jesus? Conseguiu fazer todos os movimentos aí? Legal, espero que sim. Então vamos agora para nosso versículo de hoje, para decorar a nossa história, né? Hoje a nossa história é o final da história da vida de Eliseu. Nós estamos encerrando aqui sobre a vida de Eliseu, a última lição. Então vamos ler o versículo para decorar. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. Então Deus aqui está pedindo para que a gente seja fiel até o dia da nossa morte. E se a gente for fiel a Deus, nós ganhamos a coroa da vida eterna lá no céu, né? Então está escrito em Apocalipse 2:10, é uma promessa que Deus fez a nós. Então vamos repetir: ser fiel até a morte
e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Então, guarde no seu coração que você tem a promessa. Se você for fiel a Deus, você vai para o céu, vai para casa morar junto com ele, para a casa dele, né? Então, agora vamos para a nossa história. Hora da história. Lição 10. Fiel até a morte. Esta é a última lição sobre a vida de Eliseu. Vocês se lembram do seu encontro com Elias? De quando viu Elias subir para o céu? E dos milagres que Deus fez através dele? Vamos lembrar alguns? O azeite lá da sunamita, da mulher, da viúva, né? O filho da sunamita, o machado que flutuou, a cura de Naamã. Então foram vários milagres que Deus realizou através da vida de Elias. Como é bom estudarmos sobre as pessoas que foram fiéis a Deus. E Eliseu foi assim, um homem assim. Ele deixou o seu arado e seguiu imediatamente a Deus, indo com Elias e aprendendo a ser um profeta. Olha aí, Eliseu e Elias, só revisando, né? Eliseu passou a sua vida inteira fazendo a vontade de Deus. E agora ele estava velhinho e doente. Um dia, Eliseu estava em sua cama, quando recebeu uma visita muito importante. Sabe quem foi visitá-lo? O rei Jeoás. E vejam só o que ele disse a Eliseu. Meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Oh, o rei amava muito Eliseu e sabia que ele era um verdadeiro homem de Deus. Mesmo estando muito doente, Eliseu ainda teve tempo de ajudar e aconselhar o rei Jeoás. Eliseu lhe disse: abra a janela e dá para o lado da Síria. Síria é um país que não gostava do povo de Israel e viviam sempre invadindo eles, destruindo o que eles plantavam, então eles viviam em guerra. Então o rei abriu. Então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha de Deus, e por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará com os sírios em Afec e até vencê-los. Então, ele deu um conselho aí e deu a promessa aí de que ele iria vencer a guerra contra os sírios, né? O rei Jeoás deve ter ficado muito contente com as palavras de Eliseu, porque sabia que nele havia o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, e confiava nele. Confiava em Deus e em Eliseu. Depois, Eliseu disse a Jeoás que pegasse outras flechas e as atirasse no chão. O rei atirou 3 vezes no chão e parou. Então Eliseu lhe disse: por que atirou 3 vezes? Se houvesse atirado mais vezes, teria vencido completamente os sírios. Eliseu dizia sempre o que Deus mandava, fosse bom ou ruim. Ele sempre obedecia a Deus. Algum tempo depois, Eliseu morreu. Certamente, muitas pessoas ficaram tristes porque sentiam a sua falta. Mas Eliseu com certeza foi morar com Deus e todos sabiam disso. Que bom é sabermos que se temos Jesus em nosso coração, um dia também vamos morar no céu, como Eliseu. E aí, você vai? Israel sempre abandonava a Deus e adorava deuses falsos. Por isso, Deus permitiu que outros povos fizessem coisas más para Israel. Naqueles tempos, bandos de moabitas sempre invadiam as terras de Israel. Quando isso acontecia, os israelitas fugiam com medo e assustados. Certa vez, o bando de moabitas invadiu Israel e foi visto por algumas pessoas que estavam fazendo o enterro de um rapaz. Esse grupo ficou tão apavorado, mas tão apavorado e com medo, que eles pegaram o corpo do rapaz e colocaram lá onde estava sepultado Eliseu, os ossos de Eliseu. Quando o rapaz morto encostou nos ossos de Eliseu, sabe o que aconteceu? Ele voltou a viver. Assim que o corpo tocou, ele levantou, ele ressuscitou.
Que coisa maravilhosa, né, crianças? E esse foi o último milagre que Deus fez através de Eliseu. Encerrando o nosso estudo sobre a vida de Eliseu, vimos que podemos aprender muito com ele. Eliseu foi um homem guiado pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, sempre falando a verdade, seja ruim ou boa, mas a gente tem sempre que falar a verdade. Quando a mamãe pergunta alguma coisa para você e você fez de errado e não quer admitir, você fala uma mentira. Não faça isso, crianças. Isso desagrada a Deus e vai te provocar coisas ruins depois, que a mamãe vai descobrir a verdade e vai ficar até triste com você. Então, vamos sempre falar a verdade. Quem tem o Espírito Santo, quem tem Jesus no seu coração, sempre fala a verdade, né? Faz de tudo para sempre andar correto. Eliseu foi fiel até a morte, e por isso certamente ele ganhou a coroa da vida, como nos ensina o versículo de hoje. E você, quer ganhar também uma coroa? Então, seja sempre fiel a Deus, estudando a palavra dele, a Bíblia, né? Falando com ele, perguntando, para que ele possa dirigir a sua vida. E conte sempre com a ajuda do Espírito Santo, sempre falando a verdade. Se você for fiel, você vai chegar ao céu. Chega, rimou a frase da tia, né? Então, seja sempre fiel aos bons princípios, aos ensinamentos dos seus pais, né? As regras que são impostas pela sociedade. A gente tem que ser fiel. Ah, mas só um deslizezinho, só, não tem problema. Não é assim. É de pequenininho que começa. Tem crianças, tem ladrão, que começa desde pequenininho, vai no supermercado, tem um pacote de balinha aberto, não foi ele que abriu, mas estava aberto, ele vai lá e pega uma balinha escondida de todo mundo, ninguém viu para ele, mas Deus viu, e começa desse jeito. Nós já vimos muitas histórias de pessoas que começaram desse jeito. Quando a mamãe perguntou para ele, onde é que você arrumou essa balinha? Não, eu achei, ou eu ganhei. Mentiu, né? Porque não contou a verdade. Então, crianças, que vocês possam sempre espelhar na vida de Eliseu, que ele sempre foi um homem fiel a Deus, e que vocês sejam também fiéis e obedientes a Deus, certo? E aí nós alcançaremos o céu, que é a nossa morada. Vamos então agora para nossas atividades dessa história. Você vai pegar a atividade do bloco, né? Lição 10, fiel até a morte, do projeto Resgatando Valores. Vamos preencher o cabeçalho? Escola Municipal Evangélica Monte Moriá, Goianésia, 21 de maio de 2021. Aluno, você coloca o seu nome. Número 1. Pinte a cena na capa do rei e pinte somente as letras que estão formando o seu nome. Então, só tá aqui, ó. Qual é a letra, o nome do rei? J-E, forma o G, ó. Deixa eu tô tentando pintar aqui, mas tá difícil. As. Você vai pintar só essas letrinhas aí, tá bom? Pode pintar a cor que você quiser. Certo? Número 2. Complete o dominós com as palavras do versículo para decorar de hoje. Então, você vai pegar todas essas palavrinhas que estão aí, ó, de 2 letras. Eu, dar, 3 letras, até, 4 letras, lhes, vida, 5 letras, sejam fiéis, morte, coroa e darei. E você vai encaixar as letras nesses quadradinhos aí, de forma que vai formar, não vai ficar erro nas palavras. Então, você pausa o vídeo, faça aí com capricho, contando os quadradinhos, né? A combinação das letras que tem dentro da palavra, né? E depois você volta aqui para corrigir. Pronto? Vamos ver se você conseguiu pôr todas no lugar certo? Olha só como ficou. E aí, conseguiram acertar? Se erraram, né? Apaguem e façam certo. Errar é humano. Agora, se deixar errado, aí já é
é pecado, né? Então a gente pode errar, mas a gente tem que consertar e não ficar errando de novo, certo? Tanto nas ações da nossa vida, como nas nossas atividades. Então, crianças, aqui termina a nossa aulinha de hoje. Até a próxima aula e fiquem com Deus.